Aí no seu celular a Bíblia, eu gostaria que você abrisse aí, você que está com aí no seu celular, você pode abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre três realidades que a graça de Deus nos proporciona. Vamos falar um pouquinho hoje sobre proteção, sobre provisão e sobre direção. A graça do Senhor nos proporciona essas três realidades que muitas vezes a gente até esquece, a gente diante dos problemas, diante das adversidades, a gente até esquece dessa realidade tripla ou dessas três realidades que a graça nos proporciona. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver outros textos também, mas esse é o texto inicial. Todos acharam? É um texto bem conhecido, a gente conhece, usa muito esse texto. Isso. O texto diz assim, ó: lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Vamos ler de novo? Lançando sobre ele toda a vossa... Porque... Bora, gente, uma voz só aí, ó. Lançando sobre ele... Porque ele... E nós não podemos abrir mão dessa realidade, do cuidado dele sobre nós. Basta a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, basta a gente olhar um pouquinho as circunstâncias que a gente vive, que a gente passa, os problemas que a gente enfrenta, as lutas, as batalhas, as adversidades que a gente vive. E quando a gente passa pelas experiências e a gente consegue respirar, a gente pode dizer assim: verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Amém, amém, gente? Amém. Existem momentos em que a gente acha que parece que não é assim. Mas a gente tem que começar a entender que Ele verdadeiramente cuida de nós. O texto no Salmo 127, verso 2, a parte final do verso 2 do Salmo 127, diz o texto que Ele dá aos seus enquanto estiver dormindo. O verso 2 do Salmo 127 diz assim, ó, que se o Senhor não guardar, trabalha os que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia quem? O guarda ou sentinela. Aí ele fala assim, no verso 2, inútil é levantar cedo, trabalhar até altas horas, até tarde, comer o pão com dores. Aí ele fala assim, pois aos seus, enquanto dorme, olha o cuidado dele aí, Ele dá. Você estava dormindo nessa noite aí, nós estávamos dormindo, enquanto a gente estava lá dormindo, Ele, o Senhor, estava preparando a nossa provisão para o dia de hoje. Amém. Provisão mínima, micro, média e macro, você não tem nem ideia. Aquelas coisas do dia a dia da gente, a alimentação, o meio de transporte, sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum acidente, sem nenhum problema, livramento de assalto, livramento de enfermidade, tudo isso aí Ele está cuidando da gente. E a gente saiu da nossa residência e a gente veio para o nosso ambiente de trabalho, trabalhou, já almoçou, talvez alguns aqui já fez 2 refeições, ou talvez só fez uma, mas fez, Ele preparou. E a gente vê todas essas realidades, ou essa realidade toda, e a gente não para dizer assim, verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. A nossa tendência natural é apenas olhar a adversidade, olhar o problema e a gente murmurar. Porque não aconteceu de acordo com a minha vontade. E nem sempre, irmãos, nem sempre você que está aqui participando desse momento tão maravilhoso, nem sempre aquilo que você projeta é aquilo que Ele tem para você. Nem sempre. Nós estávamos aqui orando e oramos um provérbio que é bem conhecido, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem de quem? De Deus. Da boca de Deus. Você não está errado ou errada, nós não erramos ao projetar, a criar uma expectativa e esperar uma resposta. Não existe. Não existe nenhum problema sobre isso. Agora, a resposta vai ser de acordo com aquilo que Ele tem para mim e para você. A resposta vai ser essa. Eu gostaria que você que está com Bíblia aí, abrisse no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos,
capítulo 4, versículos 26 a 29. Se você tiver aí, puder abrir aí, está com o seu celular. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Para vocês que chegaram agora, nós estamos hoje falando sobre 3 realidades da graça. Quais são essas 3 realidades? Alguém lembra que eu falei aqui? Já esqueceram, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Proteção, provisão e direção. São 3 realidades que a graça nos proporciona. E às vezes, diante do problema, a gente esquece dela. Quando o problema bate a porta, a crise chega, a adversidade se aproxima, ou os gigantes, tipificados na pessoa de Golias, se apresenta, a gente se esquece disso aí tudo. Qual é a nossa postura? É murmurar, é achar que Deus esqueceu de nós. Acharam aí o Evangelho de Marcos? Sim. Capítulo 4? Quem pode ler aí o versículo 26 aí, por gentileza? E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. 29 diz o quê? E quando já está... Quando já está o fruto quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe ao logo a foice, porque está chegada a ceifa. Preste atenção aqui, o que você acabou de acompanhar a leitura, você está aí lendo ainda, ó. Olha só, o texto vai dizer que o reino de Deus, aqui tem uma outra realidade, viu gente? A graça nos proporciona essas 3 realidades, que é proteção, o que é mais? Provisão e direção. A graça, na graça nós somos adotados como filhos. Na graça ou pela graça nós somos salvos da ira. Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém. Na graça nós somos adotados como filhos herdeiros, e a graça nos livra de toda condenação, e nós somos redimidos. Agora o reino de Deus, o reino nos reposiciona para nós desfrutarmos de tudo isso que a graça nos provê. Agora, olha só o que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando sobre 3 realidades que a graça nos proporciona, que é o cuidado, a proteção e a direção. Agora, olha o texto que nós acabamos de ler. Olha o que diz aí o texto. Ó. No reino, é como se a gente fizesse uma semeadura. A sua caminhada, olhe para mim aqui, a sua caminhada, a minha caminhada, a nossa jornada, ela é feita de semeadura. O que você está semeando? Será que o que a gente está semeando, o que a gente vem semeando, está de acordo com os princípios do Senhor, ou está de acordo com a minha vontade? Eu vejo pessoas às vezes pedir orientação, pedir oração, porque está com algo que ele projetou, ela projetou e quer que seja daquela maneira. Mas a gente vai aprender na pessoa de Cristo, quando ele estava no Getsemane, ele estava sendo prensado ali emocionalmente. E o texto diz que aconteceu um fenômeno ali, aconteceu algo que a medicina explica, que a tensão foi tão forte, a pressão foi tão forte, ele foi tão oprimido, que diz que os vasos sanguíneos dele aconteceu o quê? Dilatou. E aí o suor se tornou, em vez de sair água, saiu o quê? Saiu sangue. Sangue. E ele falou, qual foi a oração dele? Se possível, passa de mim, mas se não, seja feita a tua. Então olha só, a gente às vezes está pedindo ao Senhor algo, dizendo assim, eu quero dessa forma, eu espero que seja assim, mas ele está dizendo assim, mas essa não é a minha vontade para a sua vida. Aí a gente entra em rota de colisão. A gente entra em rota de colisão com a vontade de Deus e fica guerreando. E aí, além de entrar em rota de colisão com o Senhor, por não entender a vontade dele, a gente ainda bota o adversário no meio, diz que é o adversário, diz que é o diabo. E não é. Não é. É a guerra que a gente está ali tendo, porque a gente quer uma coisa e o Senhor está dizendo, não, minha vontade, minha direção para a sua vida é essa aqui. Olha o texto aí como ele é bem claro, é uma semeadura. Você fez a semeadura, aí o texto vai dizer o que agora? O versículo 27 diz o quê? Depois que você semeia, o que acontece no 27? Qual é a primeira palavra que aparece aí? A semente brota. Não, 27. Ah, 27. Depois que você semeou no 26, aí o 27 começa com qual afirmação? O que é que diz aí no início do versículo? Dormir. Ó, dormir é a ideia de quê? Dormir é a ideia de quê? Descansar. Você está desligado. Então, se você fez a semeadura e colocou diante do Senhor, descanse. Aleluia, Jesus. Amém.
Posso ouvir um amém? Amém. Descanse. Porque aí quando você semeou, você está fazendo a semeadura esperando um resultado. Então você descanse, porque a resposta, a direção, o cuidado, a proteção vai vir dele, não vai vir da sua parte não, nem da minha. Descanse. Então olha o texto, a sequência do texto, ó. Olha só, dormiu, levantou-se de noite e de dia, ou seja, o cotidiano nosso, e a semente fez o quê? Brotou. Por que a semente brotou? É o curso natural, irmão. Se você semeou, haverá um momento de você ver o resultado. Glória a Deus, amém. O que é que você está semeando? O que é que você tem lançado nos seus projetos, nos seus ideais de vida? Aleluia, Jesus. Será que você está dependendo de Deus, está descansando verdadeiramente? Ou você está naquela agonia que você semeou, mas você não espera? É aquela situação que a gente costuma ver. Você entrega na mão de Deus, daqui a pouco você toma. É mais ou menos assim, no cotidiano seria assim. Esse advogado não está dando resposta, não está dando resultado, eu vou tirar da mão dele e botar na mão de outro. Tem gente que faz isso, viu? Entra em um processo, em uma causa e muda de advogado uma, duas vezes. Olha lá, é problema. Às vezes a gente faz assim. Olha o texto como ele é bem claro, ó. E a semente brotou e cresceu, e ele não sabe como, porque isso é papel da terra. É verdade. Isso é o Criador que faz isso. É o Senhor que faz isso. Aí o texto continua. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o quê? O grão já cheio na... E aí vem a sua parte agora, vem a nossa parte, ó. Quando já o fruto se mostra, ou seja, está maduro, usa a foice e faz o quê? A colheita. Então isso é um processo, isso aqui está falando de um processo. O processo na caminhada é esse. Agora quando a gente participa desse processo, fazendo a nossa parte, dependendo do Senhor, aí vai entrar essas três realidades que nós acabamos de falar aqui no início da ministração. Vai entrar a proteção do Senhor. Aí eu quero que você agora vá lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 13. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13. Por favor. Êxodo 13. Todos acharam? Amém. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 13. A partir dos versículos 17. Olha só como foi que o Senhor cuidou de Israel. Quando tira Israel do Egito, tira da escravidão. Olha para aqui para você entender o que é que a gente vai falar aqui agora. Ó. O Senhor um dia nos alcançou, a graça nos alcançou. Pela graça sois salvos, por meio da a fé para a salvação. Não é a fé natural, viu gente? Já expliquei isso aqui, outros pregadores já explicou. A fé natural todo mundo tem. Quem foi no Barradão ontem acreditava que o Vitória ia sair lá vitorioso, vencedor, e saiu. Usou o esquema sertanejo, deu certo, né? Sampaio e Corrêa. Esquema sertanejo, deu certo. Como é isso? Depois eu explico para não sair do... Amém. Quem vai para Fonte Nova no próximo sábado vai acreditar que o Bahia vai ganhar lá. Isso é fé natural. Eu trabalho um mês inteiro, então no final do mês eu vou ter o quê? A recompensa salarial. A mulher quer ser mãe, ela engravida, ela gerou, depois de 9 meses, a criança vem. É assim ou não é? É verdade. Acontece algumas intercorrências e aí a criança nasce prematura, mas nasce. Isso é o projeto de mãe. É assim? É verdade. Nós que somos pais, a gente deseja que nossos filhos ingressem no campo acadêmico, na faculdade e se graduem, não é assim? É verdade. Isso é fé natural. Agora, a fé para a salvação, ela leva a gente para a dependência do Senhor. Aleluia, Jesus. E depender do Senhor, irmão, significa você não interferir naquilo que Ele está fazendo, que você não pode e a gente não pode fazer. Oh, glória a Deus. Você viu aí em Marcos qual é o processo? Usando uma analogia da natureza, da agricultura, não é assim? Se a terra foi preparada e você lançou semente e você regou, o que é que vai acontecer naturalmente? Mesmo que você não regar, a chuva, o próprio Senhor cuida. Ele manda a chuva. E tem 2 tipos de chuva que o Senhor usa e a gente às vezes fica assim, por que está chovendo tanto? Vou fazer a pergunta para você entender por que está chovendo tanto. Quem colheu agora no mês de junho, que amanhã termina o mês de junho, o 6º mês do ano vai terminar amanhã. Quem colheu laranja, amendoim, milho, aquele negócio que faz o licor, como é o nome? Genipapo. O genipapo, o que é mais aí, dia de época, me fale aí. Todo mundo esqueceu, vamos lá, vamos ficar só nessas aí mesmo. Quem colheu esses frutos agora e teve um resultado,
precisou fazer o quê? Lá no início do mês de abril, preparou a terra, plantou. Se não chovesse, eles iriam colher? Aí o texto vai dizer em Joel que a chuva seródia, a chuva temporânea de época, ela vem e rega a terra, porque a terra está com semente. Regou a terra, vai germinar, vai nascer. Aí depois que colhe tudo, a terra é novamente preparada para outra semeadura que vai ser feita e colheita no meio do ano e para o final do ano. Já é outro tipo de situação. Aí vem a chamada chuva seródia, que é a chuva da época da colheita. Quando você está colhendo, o solo já está sendo preparado para te dar o resultado. Aí a gente, na ignorância, por não ler Bíblia, fala assim: por que está chovendo tanto? Deveria chover não sei aonde, está chovendo aqui. Ele manda a chuva onde ele quiser, irmão. Tem que ter o equilíbrio. E a gente reclama. Você entendeu isso aí? Então são dois tipos de chuva. Qual é a primeira? A temporã, de época, que é agora, outono para início de inverno. A chuva tem que vir. E depois, final de inverno para início de primavera, são outros tipos de frutos. E aí a terra novamente precisa de água. Aí vem a seródia, a da colheita. Tem gente aqui que está no tempo da chuva temporã. Está dizendo assim: Senhor, me abençoe que eu já estou que não me aguento. Aí ele está mandando a chuva seródia, que é tipificada na resposta de Deus para a sua vida. E depois tem aqueles que estão já no processo da chuva seródia, que é a chuva para a colheita. Você vai colher algo que você está esperando, amém? E aí vai chegar a resposta de Deus. A chuva é a resposta. Então vamos aqui, Êxodo capítulo 13, versículo 17. O cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, a provisão e a direção de Deus para Israel e para nós. O que é que diz aí o versículo 17? Quem pode ler aí? E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho das terras do Filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, venha da guerra e volte ao Egito. Ó, vamos ficar um pouquinho nesse versículo aqui, ó. Quando o Senhor tira Israel do cativeiro, tira da escravidão do Egito, depois de 400 anos, o texto está dizendo aqui que o Senhor fez Israel ir pelo caminho mais fácil. É assim? É assim? Como é que está escrito aqui? Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais... Porque o Senhor sabia que aquela geração não tinha experiência, presta atenção aqui, não tinha experiência com guerra. Quando aquele povo chegasse diante de uma batalha e ver tanta gente, tantas pessoas morrendo, aquele povo ali ia retroceder. E o Senhor conduziu eles por onde? O que diz aqui o texto, vamos lá mais adiante. Versículo 18. Deus fez rodear o povo aonde? Pelo caminho do... Repete aí, caminho do... Deserto. Por que do deserto? Porque no deserto é onde vai manifestar a proteção, a fidelidade de Deus e a direção dele para nossas vidas. Aí ninguém diz amém, né? Interessante. Ninguém gosta de ouvir essa palavra deserto, né? No deserto, ou nos desertos da vida, gente, é onde vai se manifestar a provisão, a direção e o cuidado de Deus para nós. Olha o que vai dizer o texto, olha como o texto nos ensina, ó. Vamos terminar o versículo 18, ó. O Senhor não fez o povo rodear pelo caminho, ou melhor, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Agora vamos lá para o versículo de número 20. Assim partiram de Sucote e acamparam aonde? Sucote e Etã, irmãos, são dois lugares que têm significados. Sucote significa fortaleza. Etã é descanso. Grave isso aí. Sucote era uma fortaleza, um lugar de fortaleza. Deus tira o povo debaixo de uma fortaleza e conduz. Todos nós que estamos aqui nessa tarde, todos nós aqui fomos tirados das garras de alguém que era poderoso e que mantinha a gente cativo. Glória a Deus. E nos levou agora para um lugar de descanso, lugar de águas límpidas, de águas que nos faz a gente beber e ficar saciados. Oh, aleluia. Olha o texto. A entrada do deserto, tá vendo? Só que aqui é a entrada do deserto, mas é lugar de descanso. Aí o texto vai dizer assim, ó. E o Senhor, olha só aqui agora o cuidado de Deus para mim e para a sua vida no versículo 21. O que é que diz aí o 21? E o Senhor ia adiante de Israel de dia numa coluna de
Numa coluna de quê, gente? Não, de dia a coluna de nuvem. Nuvem, irmãos, é proteção. Porque o calor no deserto é para acabar com a vida de uma pessoa. Eu tive o privilégio de pisar no deserto, lá na região do Oriente. No outono, a temperatura chega a 43, 45 graus. E eu vi gente do meu lado desmaiar. E eu só não desmaiei porque eu sentei, joguei água na cabeça e tomei água. Mas eu fiquei mal. E era o horário de 11h30 da manhã. É o pior horário. Eu tive essa experiência. Vi do meu lado irmãos desmaiar e ter que ser levado para o hotel, ficar 24 horas sendo assistido por uma equipe médica para ser reidratado. Então, a coluna de nuvem é proteção. O que significa isso para mim e para a sua vida? Quando a gente está passando pelos desertos da vida, irmão, que a gente já não está mais suportando, dizendo, Senhor, está pesado o fardo, eu já não aguento mais, haverá da parte dele proteção para a sua vida. Aleluia, Jesus. Isso é a graça dele. Glória a Deus. Isso é o favor imerecido. É aquilo que você não pode e nós não podemos, mas ele faz por nós. É verdade. Olha o texto. Ele ia de dia na coluna de nuvem para os guiar pelo... Isso é direção, gente. Entende isso aqui, ó. Olha só. Quando você e eu, a gente nós não soubermos, não termos uma direção, não ter uma resposta, o que fazer, a gente tem que fazer só uma coisa. Senhor, que seja a tua vontade, que seja a tua direção, que seja o teu querer. E quando a gente faz dessa forma, haverá da parte dele o melhor para nós. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não perceba que está acontecendo algo que a gente não gostaria, mas está acontecendo. A coluna de nuvem, irmão, durante o dia era para livrar Israel das altas temperaturas. Era uma forma de proteção, era a melhor proteção. E o texto está dizendo aqui, o texto é bem claro, ó. Olha só. E o Senhor ia diante deles, de dia na coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de quê? Para o quê? Iluminar e para que caminhasse de dia e de noite. Ou seja, de noite já era o contrário. De noite era para não ficar sem a direção e ser aquecido e ter direcionamento. Então a proteção, a provisão, pode ter certeza, meu irmão, que você vai ter. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo, ele diz assim, que eis que estou convosco todos os dias até... A gente ouve essa palavra, a gente lê essa palavra, a gente vê isso em pregações, em ministrações, mas a gente às vezes, irmão, diante do problema, a gente recua. O desespero fala mais alto. Se esquece. A gente se esquece de que o Senhor é quem está dando a direção para nós. Eu queria que vocês me ajudassem aí no horário, viu, gente? Para mim não me perder no horário aí, viu? Então, a proteção, a provisão e a direção são realidades da graça para nossas vidas. E que muitas vezes a gente não faz uso disso. E por que a gente não faz uso disso? Porque a gente se esquece. A gente se esquece. Aí eu vou usar aqui a figura aqui do próprio Israel, que quando mais na frente aqui no capítulo 14 vai dizer que quando eles veem que Faraó vai se aproximando com seu exército, eles começam a murmurar contra Moisés e dizer a Moisés o quê? Vem cá, por que você tirou a gente do Egito? Verdade é que lá a gente era escravo, mas aqui agora a gente vai ser trucidado, a gente vai ser exterminado por esse exército que vem aí, que o Faraó trouxe a tropa de elite dele, não trouxe qualquer um. E aí começaram a murmurar contra Moisés. Será que a gente também às vezes não faz isso? Diante do problema, diante dos problemas, diante das crises, a gente faz o quê? Um adágio popular, um ditado popular e fora diz assim, quanto mais eu rezo, Mas a assombração aparece. é assim ou não é? Quanto mais eu oro, quanto mais eu vou no culto, quanto mais eu dizimo e oferto, porque a gente está preso a essas coisas, você sabia? A gente acha que a nossa maneira de ter livramento e resposta de Deus é pelo que a gente dá em termos financeiros. Não é, gente. Lucas capítulo 21, dos versículos de 1 a 3, diz o texto, que Jesus chegou com os discípulos, ficou próximo ao gasofilácio do templo, olhando. Aí diz que os fariseus, as pessoas de posse, iam lá e davam o que sobrava. Aí veio uma viúva, que dependia do Bolsa Família, de algum benefício do governo, fazendo aqui uma analogia, pegou 3 moedinhas lá e ó,
e colocou que na época era a moeda de menor valor da economia. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, essa daí deu a melhor oferta, porque ela deu de tudo que ela tinha, deu de coração. Você entendeu isso aí? Jesus não olha o montante, ele olha a qualidade do que você faz. É o que você faz para ele. Você sabia disso? Aí a igreja, nós, igreja de Cristo, fomos ensinados de uma maneira equivocada. A gente aprendeu e aprende, que é pela quantidade do que a gente dá. É pelo que a gente vai colocar lá no gasofilaço, na sala, sei onde for. Vou mandar via Pix, né, via maquininha. Não, vou mandar meu dízimo. Não, meu irmão. Ele olha a intenção. Ele olha o que está lá dentro. Porque antes de você pensar em fazer, ele já sabe qual é a sua motivação. Você sabia disso? Ele já sabe o que você vai pensar. Então Israel, ele aponta para a nossa realidade de hoje. Israel murmurou com Moisés. Israel questionou de Moisés. Por que você tirou a gente de lá do Egito? A gente estava como escravo lá, mas lá a gente tinha os benefícios, né? Lá a gente comia, tinha algumas hortaliças que a gente gostava, né? E aqui agora, a gente só tem esse maná, só tem o básico do dia, né? E agora, para finalizar a coisa, vem Faraó com o exército dele para acabar com a gente. Tá vendo como são as coisas? É assim ou não é? A gente às vezes está igualzinho, irmãos. A gente começa a se esquecer daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele está preparando para nós. Essas três realidades aqui, ó, ou essas duas realidades, coluna de nuvem e coluna de fogo, fala de proteção e direção. Agora a questão é a gente ouvir e entender, ter a percepção, o discernimento do que o Senhor está falando para nós. Isso não vem em um bater de dedo não, irmão. Isso vem na caminhada, no relacionamento com Deus. E aí eu volto a repetir aqui que é importante falar isso aqui. Não é o relacionamento baseado em troca. Infelizmente tem muito crente hoje fazendo troca. Foi ensinado a fazer troca. Você sabia? E ele não vai aceitar esse tipo de postura. Isso revela o que na vida das pessoas que agem dessa maneira? Imaturidade. Imaturidade. E Jesus não vai se revelar para uma igreja, para o povo que chama pelo nome dele, para pessoas imaturas. Ele vai se revelar para aqueles que estão querendo crescer, querendo chegar a uma estatura de homem perfeito, de varão perfeito, de mulher perfeita. Isso é no dia a dia, isso é situação após situação, experiência após experiência. Então a provisão, o cuidado e a direção, ela vem a todo momento. Agora, o que é que eu e você, o que é que nós, ou como nós estamos nos comportando, qual é a nossa postura diante de tudo isso, para a gente entender essas coisas. Você pode observar aí os textos aqui no Antigo Testamento, que Israel sai do Egito, uma leva imensa de homens de guerra, e dentre aquela leva imensa de homens de guerra, só 2 entraram na terra prometida. Quem foram eles? Josué e Caleb. Só. Por que eles entraram? Porque eles estavam o tempo todo ao lado de Moisés, auxiliando Moisés e vendo a maneira como Moisés se comportava e a maneira como Moisés se relacionava com Deus, e eles foram aprendendo. Qual é a lição que nós aprendemos com essa realidade na vida desses 2 homens? A gente tem que tirar, irmãos, exemplo daquilo que é positivo para nós. A gente tem que seguir exemplo daquilo que vai edificar nossas vidas. Porque nós estamos vivendo um momento onde as pessoas, elas querem resultados imediatos. Trazem isso para dentro da vida com Cristo, trazem isso para a realidade espiritual, só que na realidade espiritual não é assim. Se a gente não tiver o discernimento e a maturidade para entender, a gente vai agir igual Nicodemos, quando o Senhor Jesus revelou para ele qual era a realidade, para ele poder ver e fazer parte do reino. Foi o que o Senhor falou para ele em João 3. Quem é que lembra aqui? Nicodemos chega e começa elogiando Jesus, não foi assim? Eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com você. Aí Jesus já foi logo direto com ele, falou o que para ele? Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode testemunhar o que é o reino de Deus. E se você não nascer de novo, você não pode entrar. O Senhor foi bem direto com ele. Aí Nicodemos entrou em confusão, né? Nicodemos não entendeu, porque Nicodemos ele era um homem religioso.
Ele era um homem que tinha um direcionamento religioso na vida dele. E se nós, como igreja do Senhor, não tivermos cuidado, irmãos, nós podemos entrar pelo caminho da religiosidade. É pela minha frequência no culto, é pela a função que eu desempenho dentro da instituição, é pelo que eu dou, é pelo que eu faço. Não. Não é não, irmãos. É a maneira que você se relaciona com o Senhor. É a forma como nós estamos ouvindo Deus falar com a gente e a gente se deixar Ele nos direcionar. Esse povo aqui, irmãos, foi um povo privilegiado. Olha só, dentro do Egito, quantas vezes Deus se manifestou lá? Quantas pragas foram lá no Egito? Foram, não vai dizer que foi 7, pelo amor de Deus. Foram 10 pragas. O irmão comprou um DVD e disse que foi 7 pragas. Mas esse DVD é pirata, irmão. Porque é 10 pragas. Foram 10 pragas. Ele ainda queria me mostrar. Eu digo, tá errado esse DVD seu, irmão. E era pirata mesmo. São 10 pragas. Dentro do Egito, o Senhor mostrou 10 vezes. 10 pragas, irmão, se manifestou. Aí quando o Senhor tira Israel de dentro do Egito, tirou ele de que maneira? Todo mundo saiu de lá com as mãos vazias? Não, irmão. Todo mundo saiu de lá com valores, coisas valiosas na mão. Ninguém saiu vazio. Quando coloca o pé fora do Egito, começa a andar no deserto, como a gente está lendo aqui no texto, aí o Senhor manda mais 2 sinais, nuvem e coluna de fogo. Glória a Jesus. Aí já vai 12. E fora os outros sinais, mais na frente um pouco, o problema estava difícil, adversário encurralando, ameaça, o mar vermelho se abre. Olha aí, olha a provisão, olha a direção. O adversário veio e foi exterminado. Mais na frente o povo estava com sede, aí a Embasa não resolveu o problema, mandou água da onde? Fura aí a rocha. Ele bateu, não era para ele bater, era para ele dar uma ordem, porque ali é uma tipologia de Cristo. Mas ele insuflado pela aquele grupo de pessoas fez o quê? Ele foi lá e tocou. Por isso que ele não entrou. Aqui vai uma lição para mim e para você. Cuidado na hora que a multidão estiver lhe azoando, viu? Estiver lhe irritando. Levando você a tomar uma decisão que não é para você tomar. No momento da crise, olha aqui para mim. No momento da crise, ouça a voz do Senhor. Ó, ouça a voz de Deus. Aqui está a revelação dele para a sua vida. Se você não quiser ler, você vai orar e ele vai falar com você de maneira clara. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testemunha e testifica com o nosso Espírito. Nós somos o quê? Primo de Deus, é assim? Filhos. Há uma testificação, um testemunho. Aí Moisés se deixou levar. A pressão foi muito forte. Moisés aí quis mostrar que ele era o Todo-Poderoso. Aí pegou o cajado e tocou. Aí veio a provisão, a água. Aí o povo queria carne. Aí Deus mandou o quê? Que alguém lembra aí o que foi que Deus mandou? Codornizes. Mandou carne do céu, mandou codornizes. Aí o povo, aí veio maná. Olha só, contra a manifestação, gente. Isso é o quê? Provisão e cuidado. E a gente muitas vezes tem sinais, ó. Sinais evidentes do cuidado de Deus e a gente murmura. A gente murmura. A gente acha que o Senhor não está ouvindo a gente, não está atento a nós, não está dando direção. Aí aquilo que eu falei alguns minutos atrás, a gente coloca o adversário no meio. A gente traz um personagem que não tem nada a ver com a história. Aí diz que é o inimigo, que é o diabo. Não é, gente. Até para ele intervir, até para ele vir contra você, ele precisa da autorização do Senhor. Você sabia disso? No Antigo Testamento, Jó vai dizer isso. O livro de Jó vai dizer isso. O inimigo chegou diante do Senhor e falou assim, ó, porventura Jó te serve em vão ou debalde? Você não cercou ele de proteção? Tudo que ele faz prospera. Permita que eu toque. Tá vendo? Novo Testamento, quem é de Deus, o inimigo não toca. Tá vendo aí? A gente conhece essas verdades todas. Mas na hora que o problema se apresenta, a gente fica em desespero. Israel nos ensina muitas lições. A gente tem que olhar para a nação de Israel nesse período aqui e aprender as lições, tirar aquilo que é proveitoso. Tire de proveito para a sua vida aquilo que vai edificar, meu irmão. Olhe para as pessoas que vai trazer o que é bom para a sua vida e cuidado. Porque tem pessoas, irmãos, que é um negócio sério. Ela está numa crise e se você não tiver cuidado, você vai absorver o problema dela. Você vai ser igual uma esponja. Vai absorver o problema dela. Você sabia disso? É um termo que está muito em evidência hoje, que é o relacionamento tóxico, né?
As amizades tóxicas, não é assim? Tem gente que vem para intoxicar nós. Você faça as coisas na sujeira. Só conta miséria. A sujeira vem da esposa. Aí você absorve aquilo. Quando essas pessoas chegarem perto de você, o que é que você tem que fazer? Fulano, cala a boca aí, fecha os olhos aí. Bota logo a mão na cabeça e Senhor, em nome de Jesus, vai libertando. Abençoa. Porque se você não agir assim, aquele problema vai passar para você, viu? Aí você vai chegar e vai dizer assim, ó. Rapaz, eu conversei com fulano de tal ali. E depois que eu conversei com ele, parece que eu estou com 2 sacos de cimento nas costas. Isso é espiritual e atinge seu emocional. Você sabia disso? Ou então alguém pega o telefone, manda uma mensagem, liga para você e você começa a conversar. Quando termina a ligação, o telefone, a bateria acabou, o telefone já não quer ligar mais. E você tá com problema. Você já viu isso aí? Já aconteceu com isso. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos aqui para a gente finalizar essa palavra aqui, ó. Olha só. Ele, o Senhor, é aquele que tem provisão para a sua vida. A graça tem isso para nós. Ele tem proteção e tem direção. Ele tem direção para nós, tem provisão e tem proteção para nós. Agora, é preciso que a gente entenda quando é que o Senhor está dando esses sinais para a gente continuar a caminhada. E qual é a melhor maneira da gente entender isso? Orando. A gente orando, na oração. Amém? Eu tive uma experiência ontem, bem assim, dentro disso que eu estou falando. Eu recebi a minha conta de telefone, eu recebi o valor para pagar. E quando eu olhei, estava errado. Aí eu liguei para a operadora, a pessoa me tratou mal, desligou o telefone. Aí na hora eu disse assim, Senhor, eu não vou ficar desesperado, porque eu sei que eu fiz a coisa certa e o Senhor é que vai me dar a direção. Aí eu orei e liguei. Quando eu liguei, eu falei, Senhor, prepara uma pessoa para me ajudar. A atendente que me atendeu, crente. Ela disse, só aguarde aí 3 minutinhos, resolveu o problema, em 5 minutos estava resolvido. Mas na hora, irmão, o problema foi assim, eu vou botar logo na justiça, até pedir ajuda do meu filho. Aí a advogada até me ligou, né? Eu vou botar na justiça. Eu já queria logo resolver na minha vontade. Aí o Senhor fez assim, não, você não está me pedindo uma direção, eu vou te dar a direção. Aí pedi ao Senhor, Ele preparou um atendente, a segunda atendente, irmã na fé, me atendeu, resolveu o problema em 5 minutos. A minha conta foi corrigida, vou pagar o valor que foi acordado, que foi feito o ajuste com a empresa. Então nessas horas a gente tem que buscar na oração. É a melhor maneira. Diante do problema, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E tivemos um problema também ontem na família da minha esposa, de um cunhado meu, uma situação bem conflitante lá com o inquilino dele. Ele queria agir de maneira, digamos assim, sem direção, sem sabedoria, e a coisa ia descambando para o lado da violência. Chamei ele e falei assim, você permite te dar uma sugestão? A gente já tinha orado, permito. Nós vamos chamar uma pessoa que vai resolver esse problema para você. Aí pedimos apoio, a intervenção da capitã, que é nossa irmã em Cristo. Ela veio, mediou o conflito, em questão de meia hora resolveu, o cara saiu do imóvel, sem ter nenhum tipo de problema. O cara saiu do imóvel e foi embora. Mas a gente já tinha orado antes, e a gente chegou para ele, para o meu cunhado, e pediu a ele, você deixa eu fazer algo? Você deixa eu te dar uma sugestão? Deixa. Pronto. Ela veio com a equipe dela, em meia hora o problema estava sanado. O rapaz desocupou o imóvel dele, já estava fazendo a mudança, desocupou, fez o acerto, saiu, não teve briga mais. Então se a gente, irmãos, entende que o Senhor é a nossa proteção, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa direção, ou tem a direção para nós, a gente não vai se permitir ser absorvido pela situação adversa. Amém?